te entender se não quiser. Só não me anule do seu lado. Siga seu caminho que eu vou seguir o meu. Nem sempre as coisas mudam pra melhor. Penso todo dia em nos sabotar. Eu sei que perdemos tanto tempo aqui. Me faço de desentendido, mas sabemos o que aconteceu. A insegurança eu que lá. Só queria agradecer por suportar. Pela primeira vez nos libertar. Gratíssimos, senhores. Meu lado esquerdo, Felipe Fargnoli. Meu lado direito, Aliane Barbosa. Ao fundo, nas baquetas, Marco Antônio Meloni. E eu, Rodrigo Lima. Nós somos o Dead Fish, senhores. Prazer. Olá, está no ar o Câmara Ligada, um espaço para ouvir o som e o pensamento do jovem. O brasileiro tem mania de achar que o que é de todos não é de ninguém. Devia ser o contrário. O que é de todos é nosso. Praças, ruas e parques são locais importantes para a convivência e a diversão. E, às vezes, só a sua ocupação já é um ato político. A ocupação nos espaços públicos é o tema do Câmara Ligada de hoje. E a gente tem aqui na nossa plateia o Centro de Ensino do Lago Norte. Bem-vindos. O Centro de Ensino Médio 1 do Gama. E uma galera da Ceilândia, que participa do programa Jovens de Expressão, da Caixa Seguros, em parceria com a CUFA-DF, a Unesco e o Grupo Cultural Azulim. Obrigada por terem vindo. No palco, Dead Fish, uma banda de Vitória, Espírito Santo, que está há mais de 20 anos botando o povo para quicar com seu rock hardcore. Vamos ver a reportagem. De Peixe Morto, a banda Dead Fish só tem o nome, porque o som é para quem tem sangue nas veias. Fazem hardcore desde 1991, quando um grupo de amigos skatistas de Vitória, no Espírito Santo, resolveu se juntar para montar uma banda sem saber tocar nada. Aprenderam na prática. De lá pra cá, viveram algumas trocas de integrantes até a formação atual. Com Marcão na bateria, Aliande no baixo, Felipe na guitarra e Rodrigo Lima nos vocais. Com diversos prêmios, 2 DVDs, 6 discos prontos e 1 no forno, hoje Dead Fish é uma das principais bandas do rock nacional. Rodrigo, como é que vocês comemoraram esses 20 anos? Já estão com 22 anos na estrada. Esse é o DVD? Sim, esse é o DVD. E a gente está morando em São Paulo já há 9 anos. E a gente queria comemorar os 20 anos, na real, em Vitória. Só que a gente não tinha logística para isso. E como a gente tinha muitos amigos no Rio, e o Circo Voador é uma casa... Foi gravado no Circo Voador, no dia 11/11 de 2011. E como a gente conhecia muita gente no Rio, o nosso empresário é do Rio, a gente resolveu fazer no Circo Voador, que também foi brutal, porque é uma casa muito representativa para o rock nacional. Com certeza. Então, se deu dessa forma. Escuta, e saiu só em DVD. Como é que as pessoas podem baixar esse som? Cara, eu acredito que esteja em todas as áreas de download aí para todo mundo. Tá disponível, então, tá aberto. Não sei, tá se rolando. não sei se é tão em alta, mas tem uma qualidade razoável. Legal. Tem pergunta na plateia, gente? Meu nome é Larissa e eu gostaria de saber como vocês se conheceram. Foi o que o começo do VT aqui falou. A gente é amigo desde moleque em Vitória. Desde, sei lá, fim dos anos 80. Mas desse pessoal dos anos 80, quem sobrou fui eu. O Felipe, a gente conheceu em Belo Horizonte no começo dos anos 90.
porque a gente saía de Vitória, botava instrumento dentro do carro e ia tocar em Belo Horizonte, que é próximo, subindo a serra. E a gente conheceu ele nos anos 90. O Aliande fez um teste no meio dos anos 90 com a gente. Ele já ia aos shows também, ele é capixaba, de Vitória. E aí ele entrou na banda em 97, 6. E o Marcão, ele entrou em 2008, substituindo um outro baterista. Então tem um mineiro, 2 capixabas e um paulista na banda hoje. Tem outra pergunta ali. Meu nome é Jefferson, eu gostaria de saber qual é a música que mais marcou a banda, se tem alguma preferida. A minha não tem, cara. Eu gosto da obra toda. Eu acho que toda a obra nossa foi feita com extremo carinho, extrema força de vontade da banda. Eu não tenho nenhuma em especial. Eu acho que todas elas me tocam de uma forma diferente. Gosto de todas. Eu gosto de alguns álbuns. Eu acho que o Sonho Médio, que é o nosso segundo álbum, é um álbum especial, de 99. E o álbum 0 e 1 são... não, tudo bem, não são músicas, são álbuns. E o 0 e 1 de 2004. Mas música em específico, nenhuma. Meu nome é Emily, eu queria saber como surgiu o nome da banda. Foi num sorteio, não teve nada especial. Botaram um monte de papelzinho com alguns nomes e saiu Dead Fish. Na verdade, Dead Fresh Fish. O nome A gente mais tirou o composto. Fresh. Porque ficava difícil para falar, então nada especial. Vocês disseram que já passaram vários músicos pela banda. Eu queria saber quantas formações já teve e qual é a banda que vocês têm como inspiração, uma banda base, assim, que vocês tiveram uma inspiração para montar uma banda, né? Que geralmente toda banda tem. 7. Músicos que passaram foram vários. Agora, formações fixas foram 7. 7 já, cara? 7. Uma banda em comum que todo mundo gosta aqui, que inspira até hoje, assim, chama Bad Religion. Acho que pra gente, uma banda que desde o início que a gente começou a aprender a tocar, era uma referência no estilo. Tem várias, né? Eu ia falar Dead Kennedys. Muitas, não só de rock, são muitas, cara. Eu lembro que lá no começo dos anos 90, a gente gostava de uma banda chamada Bad Brains e outra chamada 7 Seconds. Anota aí e vai procurar no YouTube. Vale a pena. E hoje em dia tem um monte de coisa. Tem, por exemplo, eu me inspirei no rap dos anos 80 para escrever umas coisas. Tem bandas que nem são tão conhecidas e algumas bandas locais lá do Espírito Santo, Moqueca de Rato. Antigamente existia uma banda no Espírito Santo chamada Skelter, que também não era de punk, assim, mas foi uma banda que eu vi os primeiros shows e foi importante. Rodrigo, você é skatista? Nas horas, raramente, né? Hoje Hoje em dia, não muito mais. Não dá tempo. Gostaria até de que fosse mais tempo. Não é que não dá tempo, eu não aguento mais me machucar, não consigo mais. Escuta, o nosso tema hoje é a ocupação dos espaços públicos, né? Como é que foi esse seu período, então, de skatista? Como é que você teve uma relação com a sua cidade, Vitória? Eu comecei a andar de skate quando fundaram uma praça em Vitória. Uma praça chamada Praça dos Namorados, que tinha um half. Half é o half pipe, aquela pista grandona com vertical. Eu lembro que foi como descobrir um mundo novo, porque até ali eu era um moleque que vivia na vizinhança ali, de classe média, e não tinha noção de um monte de coisa. A partir do momento que eu botei o skate embaixo do pé, eu passei a conhecer gente de todas as classes, de todas as formas de pensamento, música diferente, postura política, etc, etc, etc. Eu diria que o skate e a música foram tão pesados quanto a faculdade foi para mim. Então, isso eu aprendi na rua, isso eu aprendi vivendo na rua. E vocês têm um monte de fã skatista, né? É uma galera que curte mesmo Dead Fish. Sim, sim. A galera do Dead Fish não vai ficar sozinha nessa conversa, não. Eu chamo para conversar sobre a ocupação dos espaços públicos a nega Giza. Palmas para ela, gente. Ela é apresentadora do programa Aglomerado da TV Brasil, fundadora da Central Única das Favelas, a CUFA, junto com o MVBio e o Celso Ataíde. Ela é produtora do prêmio e do Festival Roots, que é o maior festival de hip-hop da América Latina, e é presidente da Liga Internacional de Basquete de Rua. Vem para cá também a Jânia Perla.
Jane é professora e pesquisadora do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará, é antropóloga. Ela tem pesquisas que demonstram que a ocupação urbana pode contribuir para a diminuição da violência. E vem para cá também o Thales Fernando. Ele é o Pombe aqui de Brasília. Palmas para ele, gente! Ele é estudante de desenho industrial na Universidade de Brasília e é grafiteiro. Bem-vindos. Para atualizar o nosso blog, o camaraligada.com.br, hoje está aqui a Patrícia Del Rey. Ela é poeta, atriz e é do Coletivo Transverso. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Patrícia, o que é o Coletivo Transverso? O Coletivo Transverso, ele nasceu em 2011. É um coletivo que interage com a cidade. A nossa função é colocar poesia na rua através do stencil e do lambe-lambe. Então, a gente realiza essas intervenções na rua, em alguns pontos, colocando poesia para todos. Já foram mais de 300 intervenções nesses 2 anos de existência, não é isso? Você teve... me diga assim, qual é o objetivo de uma intervenção poética? Eu acho que o objetivo da intervenção é o mesmo objetivo da composição. Assim, você olha a cidade como tela. Então, assim, você está passeando pela rua e você vê que você pode interagir em alguns lugares, né? Colocar mais poesia, colocar mais arte, colocar questionamento. Então, assim, por que a parede tem que estar branca? Eu acho que toda parede branca tem fome de poesia, tem fome de respiro. E colocar a obra na cidade é permitir que todo mundo acesse ela, né? Então, a pessoa não tem que ir até uma galeria para poder olhar o que é arte. A arte está aí, em todo lugar. E como é que é essa experiência de colocar a arte na parede branca? É arriscado, né? Porque intervir na rua normalmente é proibido, assim. Então, a gente interage, muitas vezes, em locais que já são locais abandonados, que estão depredados, e aí você vai lá e tenta colocar um pouco de delicadeza no concreto, né? E você já teve problemas com isso? Algumas vezes eu já fui pega pela polícia, né? Mas, normalmente, nada que a gente não consiga conversar e explicar que o que você está fazendo é arte, né? É um respiro para a cidade. Então, assim, normalmente você conversa e explica que o que você está fazendo é uma obra de arte. Tem alguns policiais que são mais delicados e outros não, né? Mas eu acho que o fato de você ser uma mulher acaba gerando mais delicadeza, por incrível que pareça. Assim. E qual é o endereço do blog do Coletivo Transverso? É coletivotransverso.blogspot.com.br. A gente trabalha bastante com a internet, porque quando você fotografa um stencil e você coloca na rede, você permite que outras pessoas que não estão na sua cidade também acessem aquela poesia ou aquela mensagem de outras formas. Legal, muito obrigada por ter vindo. Ocupar praças, ruas e parques muitas vezes depende mais da vontade das pessoas do que de uma ação de governo. O Raul de Lima nos conta algumas experiências felizes de ocupação. A ocupação de espaços públicos acontece por todo o país. Um exemplo bastante conhecido é o da Praça Roosevelt, em São Paulo. Antigamente povoada pelo tráfico de drogas e pela prostituição, hoje abraça artistas, skatistas e festivais, como o Existe Amor em SP. Em Belo Horizonte, a Praça da Estação vira praia aos sábados. A ocupação surgiu como protesto contra um decreto municipal que proibia qualquer tipo de evento na praça. Os manifestantes venceram e, em 2011, a Lei da Praça Livre foi sancionada, permitindo que os espaços públicos possam ter eventos de pequeno porte sem precisar de autorização municipal. Brasília é uma cidade planejada que prevê amplos espaços públicos para lazer da população. Mas será que as pessoas conhecem e utilizam esses espaços? E a ocupação deles é tranquila? A gente veio aqui na Península dos Ministros, localizada na área mais nobre de Brasília, saber como é a ocupação desse espaço por moradores e não moradores. A área, que inclusive foi criada por uma iniciativa da própria população do Distrito Federal, é um dos locais com a ocupação mais diversificada da cidade.
Tem gente que gosta de se divertir em pista de skate, tem estrutura para isso. Tem gente que gosta de se divertir correndo, tem pista para isso. A gente gosta de se divertir com o cachorro e a gente precisa de um espaço para isso. Acho que a Península é o local mais apropriado atualmente que a gente tem aqui em Brasília para isso. Acho que a divulgação é muito pouca, né? Sim, as pessoas elas não sabem que nós temos a Ermida, que nós temos aqui a Península. Eu acho que a população ela deveria estar vindo mesmo aqui usufruir do espaço que tem. Tem algum ponto negativo nesse espaço que você conseguiria apontar pra gente? Assim, meio de locomoção, as pessoas para chegarem aqui têm que ter carro. Que a Península, por exemplo, é uma área, entre aspas, restrito, né? Que é uma área mais voltada para a pessoa que mora aqui, né? Senadores, os militares de alta patente. Então não tem muita divulgação dessa área aqui, entendeu? Porém é uma área pública, mas não é muito divulgada. Quem está aqui são as pessoas da periferia que não tem, como eu te disse, um lugar para passar o final de semana, não tem um clube onde eles têm um preço acessível que eles possam se incluir como sócios e usuários, então eles vêm para cá. E na sua cidade, como acontece a ocupação do espaço público? O Raul no Slackline. Nega Giza, você é presidente de uma das iniciativas mais bem-sucedidas de ocupação de espaço público, que é a Liga do Basquete de Rua. Como é que surgiu esse projeto? Como é que ele ganhou tanta projeção até internacional? A princípio de tudo, não só a Libra, mas os outros projetos que a CUFA faz no Brasil inteiro, vem com essa vontade da gente saber aonde a gente pode chegar, onde a gente pode tornar aquele lugar mais bonito, mais bacana. A Libra era um campeonato pequeno que acontecia em alguns estados, a gente resolveu torná-lo nacional e até internacional. Então, em todos os estados do Brasil acontece a Libra e o basquete de rua com as oficinas. E acontece na rua. As oficinas acontecem na rua, numa quadra de basquete. Quadras de basquete são improvisadas para acontecer o campeonato nas ruas. Então, é o maior prazer para a gente saber que a gente realiza uma referência esportiva de rua num viaduto, num lugar que estava abandonado até ontem. Hoje a gente transforma ele no templo do basquete de rua. Isso é muito importante. Jânia, muitas vezes essas iniciativas sofrem resistência, seja da prefeitura, seja dos moradores vizinhos, seja de comerciante. Por que existe essa disputa em torno de um espaço público? Eu acho que assim, isso revela um problema social que nós temos, que é uma população amedrontada, principalmente a classe média alta, e que se sente muito mais segura a partir de uma arquitetura pautada por muros, por frequentar lugares onde a segurança é reforçada, onde não se tem contato com as pessoas. Então, qualquer iniciativa nesse sentido do encontro, do convívio, por vezes acaba sofrendo algum tipo de resistência. Thales, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua história. Você tem experiência com grafite em Brasília, São Paulo, Buenos Aires. Como é que você começou a trabalhar com grafite e qual é a sua atitude na hora que você sai para fazer um grafite? Você escolhe o lugar, pede autorização? Eu comecei a pintar em 2002. Eu cheguei a morar 5 anos em Goiânia. E lá formei uma CRIO com 4 colegas. E a gente chamava ela de NOC, Nação Ordinária CRIO. E a gente começou a pintar todos os muros por lá, por Goiânia. Eu acabei me mudando para Brasília em 2006, eu acho. Voltando para casa, só daqui. E o processo de pintura, eu normalmente não peço muita autorização, porque aqui em Brasília tem muito espaço público e pouco lugar acessível privado para a gente pedir autorização. Então, normalmente, eu boto a mochila nas costas e saio pedalando por aí e começo a pintar. Só que, normalmente, tem, como a Paty falou, problemas com a polícia, né? Uma vez eu já tinha pintado pela manhã e encontrei uns camaradas na rua, todos pintados, sujos, assim, eu nem conhecia eles. Aí os caras falaram, vamos aí, chega aí, vamos pintar. A gente chegou perto de um muro, estava branquinho, tiramos todo o material da mochila e tal, só que o muro estava branquinho, a gente nem chegou a triscar no muro. Aí passou a viatura, deu ré, falou, galera, todo mundo enquadrado, vamos para o Camburão, lá para a primeira DP. Então, isso tudo depende da índole do policial, né? Tem uns que estão de boa vontade, outros que já querem te deixar na pior, assim, ó. Bom, meu nome é Ana Carolina, e aí você falou, né, que você
tem experiência também em pintar em Buenos Aires, né? Queria saber se a galera de lá, eles têm preconceito, que nem aqui no Brasil, porque é fato. Que aqui as pessoas, elas interpretam muito, por causa que tem muita pichação. Então, aqui tem muita gente, principalmente as pessoas assim, mais velhas, que elas interpretam isso como pichação, não aceitam. Então, eu quero saber, qual a visão do povo lá de Buenos Aires? Olha, preconceito vai ter em toda cidade, em todo lugar do planeta, né? Só que uma coisa que eu aprendi é que se você está pintando durante o dia, você é artista. Se está durante a noite, você já é criminoso. Mas tem de todo tipo. Tem pessoas que gostam. E em Buenos Aires é uma cidade muito aberta à arte, à cultura. Tem um enraizamento muito forte nisso, nessa vivência do popular, de valorizar a cultura e a arte mesmo. Rodrigo, a nossa reportagem mostrou uma experiência lá na Praça Roosevelt, né, que teve todo aquele problema esse ano. Eu queria que você contasse um pouquinho do que aconteceu e da sua vivência nessa praça. Os malucos todos, os poetas, os músicos, os punks, a gente estava ali presente durante muitos anos e fazendo com que aquilo ali não se revitalizasse de uma forma que o Estado gosta de falar, mas que revitalizasse de uma forma que as pessoas conseguiam trocar ideia nas ruas, não existia especulação imobiliária, as coisas não eram caras. A Praça Roosevelt não era o lugar mais seguro do mundo, era feio, estava bastante abandonado, mas ainda existia uma cena de pessoas que andavam de skate, gente que ia lá. O break em São Paulo tinha uma sede na Praça Roosevelt, era ali embaixo, que a Praça Roosevelt eram 2 andares. Então, o que aconteceu? No decorrer do tempo, o centro de São Paulo foi ficando valorizado, foi recebendo a atenção de uma elite que queria se tornar mais cosmopolita. Não sei, posso estar falando uma besteira, mas aí os preços começaram a subir muito. E esse projeto de revitalização foi começando a expulsar essas pessoas que quando teve a reforma, veio o embate com os skatistas, foi isso? Aí a praça ficou 2 anos ou 3 anos em reforma. E eu já não estava lá quando esse embate começou. E o que eu sei é que os skatistas voltaram, como sempre estiveram lá no passado. E aí teve um problema que foi a Guarda Municipal Metropolitana queria proibir. E não conseguiram. Agora já muita fizeram gente. as pazes. Não sei se fizeram as pazes. Não, existe uma certa tensão no tão... ar em alguns lugares. Algumas pessoas me contam uma coisa ou outra. Agora a alegação é que os skatistas depredam o local. Mas eu definitivamente não concordo com isso, porque a praça está muito viva com eles lá. Eu gostaria de ressaltar que é muito positivo todas essas iniciativas de ocupação dos espaços públicos nesse sentido de uma atitude política mesmo, de resistência e de se apropriar da cidade. Se essas pessoas que têm medo que o seu Rolex seja roubado, em algumas situações, como você falou, se sentem donas da cidade, na verdade não se sentem, porque não circulam, não têm tem medo de circular pela cidade. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos conhecer espaços públicos que já tiveram uma boa ocupação e hoje estão abandonados. Mas antes, mais Dead Fish. Rodrigo, o que você vai tocar? Essa música se chama Tão Iguais. Dancem! Eu grito pelo meu país que finge. Os absurdos tão normais onde estou. Eu desejei o teu lugar, quis agir da mesma forma. Aqui todos são iguais. Impunidade usada pra vencer, comprada com seus votos e sua omissão. Legislar ou
tão sujo quanto dele. Normalidade, senso comum. Por todas as contas, por todos os objetos. Essa é a tendência, isso é viver. Por mais coerência, mais acertos, muito mais alvos. Muito mais gol. Sofrer por você. Por isso trabalhar, por isso roubar. Por mais forte que seja, você está aqui, dinheiro. O Câmara Ligada está de volta. O tema de hoje é a ocupação dos espaços públicos e quem anima a nossa plateia é a banda Dead Fish. Se um prefeito está ligado na juventude, na cultura, ele investe na manutenção de um local. Aí vem outro prefeito e abandona tudo. O nosso repórter Jonathan Cornélio foi conhecer uma situação como essa e se deparou com registros de um projeto que marcou Brasília nos anos 80, o Cabeças. Estamos na Concha Acústica de Brasília, um anfiteatro com capacidade para 5.000 pessoas que existe desde 1969, mas que tem sido pouco utilizado para eventos. Nós conversamos com o produtor cultural Neio Lúcio para saber por que isso acontece. Qual cidade no mundo tem um anfiteatro magnífico como esse, com quase nenhuma utilização, né? É uma sensação de abandono, mato. Alguém tem que bancar. É o governo, a iniciativa privada, tem que reconhecer que isso pertence à cidade de Brasília, faz parte da administração de Brasília. Tem que criar um projeto inteligente de utilização disso daqui. A concha acústica, ao longo do tempo, ela não teve nenhum momento com periodicidade suficiente para poder se fazer presente na vida afetiva da cidade, né? Mais do que na hora disso acontecer. Nas décadas de 70 e 80, Neio Lúcio foi um dos produtores do Concerto Cabeças, evento que reunia diversos artistas e milhares de pessoas nas quadras residenciais e no parque da cidade. Não eram espaços apropriados para as apresentações. Ainda assim, o projeto funcionou. Qual era o segredo? Eu usei as superquadras, eu cresci nas superquadras, jogando bola, correndo. Então eu me utilizei muito dessa memória afetiva com a cidade, nesse momento já em 78. Falei, não, vamos ocupar os gramados com um pequeno show de música, tocar um violão, um piano, e com regularidade. Então vamos marcar, vai ser hoje, vai ser todo final do mês, todo primeiro domingo, último domingo do mês. Logo, logo a coisa encheu. Aí nós fomos até para o parque da cidade. E limpamos que estava abandonado, pior do que estava aqui. Aqui do lado, por favor, as pessoas que tiverem dar uma forçazinha para levar o piano. Era uma iniciativa das pessoas moradoras da cidade. Por isso a coisa funcionava. Não tinha patrocínio. Existiu durante alguns anos, e aí sim, esse faz parte da memória afetiva da cidade. Tanto que nós fizemos aí o Cabeças ao longo da sua vida de atividade, foi mais de 200 concertos ao ar livre, nunca teve um segurança. Nunca teve uma briga, cara. Nunca. Em 200 atividades ao ar livre, lotadas de pessoas. Por quê? As pessoas estavam ali
no espaço delas. Elas tinham a certeza de que aquilo pertencia a elas e que elas pertenciam ao lugar. Negatiza, essa fala do Neio Lúcio me lembra o início da CUFA, não foi isso? Essa vontade de ocupar? Ocupar espaço público era a nossa cara, né? E é a nossa cara ainda, assim, é um pouco que a CUFA aprendeu a fazer. E é a questão do que todo mundo falava, assim, o que os jovens que estão aqui hoje gostam de fazer? A mãe e o pai sempre reclamam, cadê fulano? Fulano está na rua, só vive na rua. Ah, não está aqui, hora de chegar em casa, meu filho. Era sempre essa briga, né? Só que hoje os pais têm outra expectativa. Os filhos estão indo para a rua para participar de um projeto como esse, Jovem de Expressão, vão lá participar de uma atividade física, vão participar de uma atividade esportiva, vão participar de uma atividade poética. Então, assim, hoje o jovem está na rua, ocupando a rua, sim, mas de uma outra forma. Não ocioso, não parado, não sem fazer nada, mas sim aproveitando desse espaço público, como mostrou esse VT aí do festival, uma coisa maravilhosa, que acho que é legal a gente estar num lugar fechado, bonito, belos shows, mas assistir um show do Dead Fish na rua, vibração toda, todo mundo ali aproveitando, é outra pegada, né? É outra coisa. E é isso que a gente quer, que os órgãos públicos entendam que a gente sabe, sim, se organizar, sabe fazer um projeto, sabe tomar conta daquele lugar, sabe dar conta das atividades e sabe, principalmente, aproveitar as pessoas que frequentam aquele lugar para serem multiplicadores em outros locais parecidos. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente está fazendo isso no Rio de Janeiro, no Ceará, Mato Grosso, em outras CUFAs. A gente tem um viaduto em Madureira, que a gente vai falar depois mais um pouco. A gente tem um viaduto em Madureira que a gente já está há anos lá ocupando. É nossa casa, nosso lugar. Era a rua, vivia ocioso, sem ninguém. A gente transformou aquele lugar em um lugar positivo, um lugar bom, sem medo, sem susto. E é lá que vocês gravam o aglomerado. Sexta-feira à noite, Rio de Janeiro bombando. Estamos no Morro Tavares Bastos. A gente falava tanto do governo e hoje a gente está fazendo um programa justamente na TV pública, que é a TV Brasil. É um prazer a gente estar fazendo a gravação da 2ª temporada. Vamos iniciar daqui a pouco a gravação de estúdio. Transformamos o viaduto em um estúdio. No início foi um desafio, que a galera chegou lá, olhou e falou: ah, mas é aqui que vocês querem gravar, aqui que a gente quer fazer um programa de televisão, aqui nesse lugar. Pô, ninguém imaginava que um viaduto pudesse ser um lugar tão assim, positivo hoje como é. E acho que é para ser copiado mesmo. A gente tem que fazer, a gente tem que chegar, tem que pedir, tem que cuidar e tem que apresentar uma nova perspectiva para essa galera. Legal. Jânia, como é que a gente quebra esse círculo vicioso a rua está violenta, você não deixa o jovem na rua. Ao mesmo tempo, está violenta porque não tem ninguém. Como é que quebra isso? Bem, eu acho que hoje aqui já foram dados muitos exemplos de como está acontecendo, porque todas essas iniciativas, inclusive essa que a Giza aí está apontando, é um exemplo de que você ocupa, as pessoas se identificam, mais pessoas circulam, as pessoas se sentem seguras. Muitas pesquisas já indicam isso. As pessoas não brigam, você não vê vandalismo em locais com os quais as pessoas se identificam. Então, se ela sente, de alguma forma, esse lugar faz parte da minha rotina, faz parte do meu cotidiano, não vai, de nenhum modo, fazer nada que vá deixar o lugar mais feio ou vandalizar. Uhum. Se a pessoa se apodera, né? A sociedade se apodera do lugar. Tem pergunta na plateia, gente? Meu nome é Marcos, eu queria saber... Você se sente oprimido não sei se não tem uma certa liberdade de expressão para a música ou para a arte ou para o esporte de rua. Se vocês ainda sentem a população que descriminaliza ou que criminaliza, no caso, ou que de certa forma, tem um olhar meio crítico que não é o certo, pelo caso. Vocês só querem fazer o bem ou abrir mente de certas pessoas, só que se a sociedade ainda vê isso como uma coisa ruim. Na verdade, 2013, né? A gente está numa época que a gente tem essa liberdade, né? A gente tem aí a tecnologia que nos ajuda com internet, né? As redes sociais, os meios e formas de você falar para o mundo através dessa tecnologia. E eu acho que as pessoas, com isso, abriram um pouco mais a mente, né? Então, o cara ia lá grafitar no viaduto, na época do basquete rua. Chegava lá para grafitar, mãe, vou ali fazer um grafite na CUFA. Mas ele estava organizado, estava na lista, estava tudo bonitinho. Mas aí um dia ele apareceu na Globo, dando entrevista. Aí a mãe dele, meu filho está fazendo agora um negócio de arte, meu Deus do céu. Está envolvido com negócio de arte na CUFA. Porque ele apareceu na TV e disse que os tios dele, todo mundo na casa dele, começou a olhar ele de uma outra forma. Não, é porque aquele negócio que
você ficava aí no canto escrevendo, que você colocou lá no muro da tua avó, na casa da tua avó, meu filho. Ah, esse negócio é arte, meu filho, que bonito, faz isso. Faz isso, que bonito, meu filho. Rodrigo, a pergunta era para você também, né? Eu queria que você contasse um pouco das suas experiências de tocar na rua. Sim, esqueci teu nome, cara. Marcos. Então, Marcos, você falou sobre discriminação e sobre, em 2013, a gente ter uma estrutura. O Dead Fish sempre se embasou, desde o primeiro dia, numa máxima que se chama faça você mesmo, que vem do punk, lá dos anos 70. E isso foi muito importante para a gente individualmente, porque a gente recuperou um senso de comunidade que eu acho que eu não tinha quando era mais novo. Assim. Então, se a gente foi reconhecido ou não, se a gente está aqui hoje ou não, isso é legal, é super relevante, a gente se sente feliz por estar vivendo isso, mas lá atrás, o mais importante era a gente estar junto, fazendo a gente, como você e seus amigos, numa rua, dentro da sala, ou, sei lá, num lugar que você frequente, estar junto fazendo. Isso era o mais importante. E acreditar, isso recuperou muito a autoestima de muita gente que esteve perto de mim. Assim, garotos que não dariam em nada, entre aspas, hoje eles sentem e se sentiram parte de uma coisa, de um movimento de música, de um movimento de atitude política, do movimento de independência e autonomia. Isso foi o que fez a maior diferença para a gente. E falar sobre a rua, a gente começou tocando na garagem de uma loja de livros do pai de um cara que tocava com a gente. Então a gente não tinha lugar para tocar. Então o que a gente fazia? A gente tocava e pegava os instrumentos, ia para uma rua próxima, ou ia para um bairro onde as pessoas andavam de skate, botava os instrumentos e tocava. Pode falar. Meu nome é Amanda e eu quero perguntar qual das obras que você já fez, qual foi a mais marcante e qual a que você sofreu mais preconceito? Olha, Amanda, eu acho que é como fizeram a pergunta para o Rodrigo, se tem uma música mais especial. Acho que por trás de cada trabalho que eu desenvolvo, sempre tem uma história, um rolê por trás, uma vivência do dia, então todos são especiais iguais. E você já está vivendo essa sensação de ser um artista? Eu me expresso, não sou artista nem vândalo. Eu só estou ali com a ideia na mente, rabisco no meu caderno e tento colocar aquilo na parede. Se os outros vão gostar ou não, já não é mais comigo. Eu só estou ali para tirar da minha mente e colocar na parede. O Câmara Ligada foi ouvir a opinião de alguns deputados sobre a ocupação dos espaços públicos. Tem alguns problemas da ocupação de espaços públicos. Obras inacabadas que ficam abandonadas. Nós vemos aí áreas públicas que não são utilizadas e que poderiam servir à comunidade. E também a privatização de algumas áreas públicas para atender interesses econômicos. E o que nós temos visto também a organização cada vez maior e uma exigência cada vez maior por parte dos gestores públicos de todas as esferas, municipal, estadual e federal, no sentido de planejar suas ações, planejar a aplicação dos recursos. Eu acredito que esse planejamento a longo prazo, a médio prazo, ele já vai transformar e já vai dar um resultado em relação a esses problemas e essas dificuldades que nós temos visto. Eu, quando jovem, quando criança, adolescente, sempre tive esse espaço, seja com a bicicleta, seja com o carrinho de rolemã, enfim, com tudo aquilo que seja possível ocupar. Por quê? Porque o espaço público é da sociedade. Ocupá-lo também é do nosso dever, apesar de ser um direito. Mas muito mais que esse direito, nós temos que ocupá-lo para ajudar o país a se movimentar, para que esse espaço não seja, de forma não ocupada, servir para outro tipo que não seja aquele adequado à realidade do espaço público. Por isso é que nós estamos aqui também com o mesmo incentivo. Vamos ocupar o espaço público. É de todos nós, é do povo brasileiro. A rua é do povo. Eu acho que o jovem tem que vir para a rua para fazer atividades culturais, para fazer atividades esportivas, para ocupar a rua de forma saudável. Quando nós percebemos, por exemplo, que os grafiteiros podem fazer arte nos muros, quando os skatistas podem vir praticar esporte e fazer convivência, quando os que dançam na rua, o street dance, quando as pessoas podem vir fazer com que a rua seja ocupada pela cultura,
pela juventude, certamente a rua está sendo democratizada, os espaços públicos estão sendo ocupados para que a população cresça e ocupe a cidade que efetivamente é sua. Jane, a deputada Flávia Moraes tocou num ponto importante, que é a privatização das áreas públicas. Aqui em Brasília tem um grande espaço que estava destinado a ser um parque na beira do lago, agora o governo quer vender para fazer um shopping center. Como é que a população pode se opor a esse tipo de iniciativa? Bem, eu acho que seria interessante alguma ONG, alguma associação de bairro montar um projeto e concorrer. Com certeza a sociedade civil organizada vai ficar a favor, eu imagino, de um projeto que não seja para pessoas que já lucram muito, lucrar mais. Então, é importante também que a sociedade civil se mostre proativa nesse sentido de, se tem um empresário que quer ocupar essa área, vamos montar um projeto, vamos formar opinião no sentido de convencer as pessoas de que é mais interessante ocupar dessa maneira do que para fortalecer um capitalismo que não pensa tanto assim no bem-estar da população, né? No convívio das pessoas, de promover a diversidade. Tem que se mobilizar, né? Tem mais uma pergunta na plateia. Meu nome é Felipe, a pergunta é para a Negra Giza. Como podemos observar no vídeo anterior, no passado as pessoas participavam ativamente, como no grupo Os Cabeças, né? Só que atualmente eu vejo que nem tanto. O que podemos fazer para ocupar de fato? Eu vejo que atualmente as pessoas são muito presas às mídias, seja ela internet, televisão. Como podemos ocupar ativamente esses espaços? Ir para a rua mais, né? Acho que é um pouco isso, né? Acho que realmente a rede social está tomando um espaço aí. Tem gente, ou a galera vai e fica o tempo inteiro, né, conversando e aqui com seus smartphones, iPhone, as pads, e falando um com o outro ao lado aqui. Mas eu acredito que é um pouco de entender o que essa nova geração quer. O que vocês, jovens, que são aí nessa idade e estão sendo a galera do momento, o que vocês estão pensando? O que vocês querem, além das redes sociais, além de namorar e ir no shopping, o que vocês querem? Que tipo de show? Qual é o formato? Então, acho que é conversar muito mais, ouvir muito mais as pessoas para entender o que elas estão a fim de fazer. Porque, realmente, você sente, às vezes, que é difícil você movimentar pessoas, né? Chamar, vem para cá, vem... A nossa estratégia mesmo como CUFA, em todos os nossos projetos, a gente colocar a mobilização de pessoas através de transporte, né? A gente aluga ônibus e leva essas pessoas para os eventos, porque realmente a gente vive... vai sair da Ceilândia para ir lá para o centro, é distante. Então, você coloca alguns ônibus, vai levar essas pessoas, não tem desculpa. O ônibus vai estar na tua porta, tu vai se arrumar e tu vai, para não ter aquela desculpa de mas eu é longe, não vou e tudo. É para facilitar, porque a gente sabe que para nós, que moramos em favela, é mais distante, é mais difícil, sim. Então, acho que, mas em geral, a gente também ouve muitas pessoas dentro da nossa ONG para entender o que elas querem de projeto, que não adianta botar um projeto de flauta se o cara está querendo andar de skate o tempo inteiro. O Câmara Ligada sobre ocupação de espaços públicos recebeu um trabalho de um jovem colaborador lá de Salvador. Ele é o Anderson Araújo e ele tem um projeto chamado Mídia Periférica. Vamos conferir. Olá, galerinha do Câmara Ligada. Eu trouxe vocês hoje para conhecer a Biblioteca Pública da Bahia. Vamos lá saber o que é que está acontecendo aqui dentro. Tem uma galera que está ocupando uma sala lá em cima. Vamos lá. O Diálogo da Juventude acontece uma vez por mês. A ideia é que a gente ocupe mais espaços. Depois da biblioteca, a gente quer ir fazer nas escolas públicas para trazer os jovens, os estudantes, para que eles estejam junto com a gente, porque a ideia do Diálogos não é ter uma espécie, formato de palestra, mas sim um formato de diálogos mesmo, onde eu falo, ele rebate, ele fala, então uma construção de ideias. Então, vamos lá. O bonde não para, só quem tá formada no bonde que bota a cara. O bonde não para, o bonde não para, só quem tá formada. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o Diálogo da Juventude,
acessa lá a nossa página Diálogos da Juventude no Facebook e fiquem ligados no Câmara Ligada, que é o espaço jovem dentro da Câmara. Se você também quiser mandar pra gente sua reportagem, participar diretamente do Câmara Ligada, faz como o Anderson. Entra lá no camaraligada.com.br para ver as regras, tempo de duração e tal, como é que funciona essa participação. O Câmara Ligada sobre ocupação dos espaços públicos termina aqui. Muito obrigada a todos vocês que vieram até aqui. Você que está em casa, continua ligado na gente no Facebook, no Twitter, agora no nosso novo perfil no Instagram e principalmente no camaraligada.com.br. Eu agradeço a presença da Nega Giza, a Patrícia, que atualizou nosso blog, Jânia, Thales, todos vocês da equipe técnica que tornam esse programa possível e você aí de casa que nos acompanhou até agora ou acompanhou no carro pelo menos um pouquinho, se liga na gente no Câmara Ligada. E quem vai terminar o nosso programa é o Dead Fish, tocando o quê, Rodrigo? Queda livre. Queda livre. Vamos, bota a cara, rapaziada. Quando eu caí e beijei o chão, vi seus olhos algum brilho de prazer. Rastejei por algum tempo. Entenda isso, foi muito bom pra mim. Pude encarar minhas verdades. De frente pude ver o quanto posso errar, falhar e ver que pode ser muito natural. Você é covarde demais pra entender o quanto é intenso. Agora todos os extremos insistir que o erro é dos outros. Você devia vagar sozinho por aí e pela escuridão e perceber e realmente ver que existir é muito mais. Ainda me sinto tão cansado, mas sei sou muito mais forte. Já sei o que estas horas estou pronto pra me levantar e caminhar em sua direção. Você é covarde demais pra entender o quanto é intenso. Sei o que é o véu e o mel, ao contrário do que pensa você. Se você ainda pode me vencer, mas você sabe que não vou desistir. Já provei do sangue em minha face, a dor já faz parte do total. Você é covarde demais pra entender o quanto é intenso. Agora todos os extremos insistir que o erro é dos outros. Vem, vem! Vem, porra! O tempo já não me importa mais, pois ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui. Aceite, estou aqui. Yeah! Muito obrigado, Câmara Ligada. Valeu, Câmara. Até já.